Olá, eu sou a Jay e você está ouvindo ao podcast Mães pela Graça. Criar filhos nunca foi simples. Criar filhos tentando fazer tudo do jeito certo, então, menos ainda. Nessa série, vou falar sobre os mitos da boa educação de filhos. Ideias que podem parecer bíblicas, prometem resultados, mas muitas vezes deixam os pais cansados, culpados e ainda mais confusos. Vamos trocar fórmulas prontas por conexão com Deus e com os nossos filhos. Seja bem-vinda à série Mitos da Boa Educação de Filhos. Vamos abrir espaço para a graça e a verdade enquanto somos curadas e criamos os nossos filhos para Deus. Antes de entrar no assunto de hoje, eu tenho 2 recados importantíssimos para te dar. O primeiro deles é que o devocional Uma Páscoa para Viver e Sentir já está disponível em pré-venda. É isso mesmo, será um livro impresso com 20 devocionais para você percorrer toda a história de redenção com a sua família, vivendo e sentindo a história completa da Páscoa. Garanta a sua cópia clicando no link que está na descrição desse episódio. O segundo recado é que o ciclo 2 do Mães na Mesma Página já está com as inscrições abertas. E você é minha convidada. Você encontra o link para fazer a sua inscrição aqui na descrição desse episódio. Vamos juntas ler mais um livro e sermos abençoadas e edificadas nesse aprendizado. Olá, querida mãe pela graça! Seja bem-vinda a mais um episódio aqui da nossa série Mitos da Boa Educação de Filhos, onde nós vamos colocar uma lupa aí naquilo que nós temos acreditado, naquilo que tem sido ensinado a nós nos últimos anos a respeito daquilo que é bíblico sobre a educação de filhos. E hoje nós vamos falar sobre um mito silencioso, mas que é profundamente formador. É a ideia de que existe um tipo certo de mãe cristã. Uma mãe que faz do jeito certo. Ela crê do jeito certo e ela educa do jeito certo. E se nós formos honestas, muitas de nós passamos a vida inteira tentando descobrir se estamos sendo esse tipo de mãe. Talvez você nunca tenha dito isso em voz alta, mas você já sentiu. É aquela sensação de que existe um padrão a ser alcançado, um padrão de mãe a ser alcançado, um padrão invisível, e que se você não alcançá-lo, algo está errado com você. Ou com você, ou com a sua fé, ou com os seus filhos, com a sua família, com o seu casamento, com a sua casa. Hoje nós vamos então olhar com calma para esse mito. Sim, é um mito de que existe um tipo certo de mãe. A pergunta é: que tipo de mãe esse sistema realmente produz? Esse sistema aí que tem colocado esse jugo tão pesado sobre nós. Na semana passada, a gente falou sobre como a educação cristã de filhos foi sendo construída ao longo de muitas décadas. Essa construção foi marcada por promessas implícitas, às vezes explícitas, né? Como a de que se você fizer do jeito certo, seus filhos vão dar certo. A gente falou sobre como muitos livros foram moldando gerações, formando movimentos, e isso, gente, foi criando verdadeiros impérios ministeriais construídos em torno da família. Muitos impérios ministeriais foram construídos em torno dessa grande necessidade de criarmos nossos filhos e do nosso desejo, né, de fazermos a coisa certa, de obedecermos a Deus. A gente, então, esbarra aí nesse termo bíblico do que é ser uma mãe bíblica, do que é construir um lar bíblico, do que é educação de filhos
bíblica, disciplina bíblica, esse rótulo que coloca um selo de autoridade incontestável. E é importante a gente falar sobre como essa palavra bíblico no mercado cristão, ela não é um adjetivo que tem um significado neutro, no sentido de que ela significa exatamente a palavra em si, né? Quando a gente pensa em bíblico, claro, o significado que a gente pensaria é que algo bíblico é algo que foi tirado da Bíblia, né? Então, assim, se eu estou falando sobre educação de filhos bíblica, eu estou falando sobre aquilo que a Bíblia ensina, ok? Seria, digamos, o, entre aspas, correto, mas não é bem isso que esse nome carrega. Acaba sendo uma ideologia. Porque quando a gente usa algo bíblico, a gente não está apenas dizendo que vem das escrituras. Quando eu digo que algo que eu estou ensinando é bíblico, eu digo, isso que eu estou dizendo não pode ser questionado. Muitos livros de educação de filhos começam com a introdução. Aquilo que eu vou ensinar neste livro não foi tirado da minha cabeça. Foi simplesmente tirado da Bíblia. A partir dessa introdução, o leitor não pode questionar nada daquilo que o autor vai trazer. Então, a partir do momento que você coloca o rótulo bíblico diante de tudo aquilo que você ensina sobre educação de filhos, é como se você estivesse colocando um selo de incontestável no ensino que você está dando. E isso é muito perigoso. Né? Por isso que um exemplo que eu vou dar para vocês, né? Quando eu fiz um episódio sobre disciplina aqui no podcast, já é um episódio antigo, já tem um tempo. Quando eu escrevi o roteiro dele, eu coloquei disciplina bíblica, mas aí a gente mudou esse título, porque é arrogante eu dizer que a minha opinião é bíblica. Entende o que eu estou falando? É disciplina o nome do episódio. Eu creio que aquilo que eu estou falando ali é o que está nas escrituras. Mas eu dizer para você, gente, isso aqui é bíblico. É como se você não pudesse nunca questionar aquilo que eu trago para você. Entendam, queridas, o problema não está na Bíblia. O problema está no uso que nós fazemos dela. Entendam isso é muito importante para a gente entender. Nós deixamos de buscar o discernimento do Espírito Santo. Dentro da nossa exaustão, nós queremos segurança. Nós queremos algo fácil de entender. E aí a gente deixa de buscar o discernimento que é fruto de um relacionamento pessoal com o Senhor para buscar fórmulas prontas. A gente busca por segurança, e quando algo me promete segurança e já vem com esse rótulo bíblico, pronto, é isso que eu quero. Pais exaustos buscam por isso. Eu quero exatamente isso, essa segurança que não requer muito trabalho, que não requer que eu faça muita pesquisa, que não requer muita reflexão, que não requer que eu seja vulnerável com ninguém, mas que simplesmente me entregue a segurança e o método pronto, a fórmula. Eu não preciso questionar muita coisa aqui. E aí, as famílias vão aceitando sem questionar essas fórmulas prontas, esses métodos, esses padrões da mãe certa, o tipo de mãe que ela tem que ser nesses livros que estão aí, né, no mercado, dizendo que são bíblicos, logo na introdução. E o que acontece quando, de repente, alguém questiona aquilo que está naqueles livros? Rebeldia, desobediência, você não está aceitando a autoridade das escrituras, você deixou de crer na Bíblia, né? Já me falaram isso. Sendo que, na minha concepção, é por crer na Bíblia que eu fui para ela, pessoalmente, acompanhada do Espírito Santo, precisando sim me debruçar na palavra de Deus para entender o que ele queria de mim. E aqui um parênteses, né? Teve uma situação
abrindo, né, bastidores para vocês. Teve uma situação muito interessante que aconteceu quando eu escolhi falar pela primeira vez lá atrás, né, sobre o meu posicionamento a respeito de disciplina de filhos, que eu vou falar mais delongadamente sobre isso nessa série ainda, vai ter um episódio só sobre isso ainda mais para frente, mas teve a primeira vez que eu me posicionei sobre isso, acho que tem uns 3 anos, e eu tinha, né, ai, Senhor, né, vai gerar polêmica, aquela coisa toda, né, sempre um terreno muito espinhoso para entrar, né, quando a gente fala sobre esses temas. E eu lembro que teve uma pessoa que me mandou uma mensagem, né, que eu falei, olha, em breve eu vou falar sobre isso no podcast, né, que eu já estava me posicionando um pouquinho nos stories, né, falando que eu não era a favor de disciplina física das crianças, né. E uma pessoa me mandou uma mensagem falando assim, tome muito cuidado, porque você é uma pessoa influente e as mães te ouvem, e tome muito cuidado com o que você vai dizer, né, assim, numa posição meio de ataque, né. Aí eu falei assim, não, pode deixar, né, estou tomando muito cuidado, isso é fruto de muito estudo, muita oração, pode deixar que não é falta de cuidado, né. E aí ela me respondeu dizendo que a oração não deveria nem fazer parte disso, porque está na Bíblia. E eu achei essa fala muito interessante, que a oração não devia fazer parte disso porque está na Bíblia. Como que nós lemos a Bíblia sem orar, sem estarmos acompanhadas da ação do Espírito Santo, sem estarmos em conversa com o Senhor? É um relacionamento que está sendo construído aqui, sabe? A gente não pode trocar essas listas de regras, entender que a Bíblia é um manual que me entrega uma lista de regras. Não é isso. A Bíblia é um livro que me apresenta um Deus que quer se relacionar comigo, um Deus que se mostra a mim. E esse Deus que quer se relacionar comigo tem coisas a me ensinar, claro, coisas práticas, sim, mas em primeiro lugar existe um relacionamento sendo formado aqui. E como que eu vou me achegar a esse livro sem orar, sem falar com o escritor desse livro? Eu não me achego a esse livro como me achego a um manual técnico que me apresenta uma tabela, uma lista de regras. Não, eu me achego a esse livro como uma linda carta de amor escrita pelo meu Deus a mim. E eu falo com ele enquanto eu estou lendo isso. Então, quando eu vejo a autoridade das escrituras, né, na minha vida, é nesse sentido de que Deus se apresenta ali e ele deseja se relacionar comigo. A Bíblia não pode ser tratada como um manual técnico, onde você olha para ela e fala, se você seguir corretamente o que está escrito aqui, tudo vai funcionar. Assim a gente cai muito facilmente na teologia da prosperidade. E um exemplo clássico é o que acontece lá em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar e ela não se desviará. E as pessoas olham para esse trecho como uma promessa matemática, né? Mas eu ensinei tudo, então meu filho não vai se desviar. É uma equação espiritual. Faça A e o seu resultado vai ser B. Não funciona assim. Porque eu primeiro preciso entender o que é Provérbios. Provérbios não é um livro de garantias, né? Provérbios é um livro de sabedoria. E aí o foco começa a se deslocar. Se a gente ficar olhando para a Bíblia como um livro técnico, matemático, eu vou sempre olhar para ela como um livro que me leva para comportamento. E eu saio do relacionamento, eu saio da redenção, eu saio dessa hermenêutica redentiva, né, que é olhar para a Bíblia como uma grande história que começa lá na criação, que passa pela queda, que vai para a redenção e que me leva até a consumação de todas as coisas. Agora, se eu ficar olhando para a Bíblia como trechos que me ensinam coisas técnicas para a vida o tempo todo, eu saio desse relacionamento que me leva para essa grande história que eu vivo com o Senhor na minha vida. Antes de continuar o assunto de hoje, eu tenho um recado rápido para te dar. O podcast Mães pela Graça só é possível graças a mulheres que acreditam nesse ministério.
Se o MPG já te abençoou de alguma forma, considere se tornar uma mantenedora dessa obra. A sua contribuição pode ser única ou recorrente. Eu vou deixar o link para você contribuir aqui na descrição desse episódio. Muito obrigada por fazer parte dessa obra e contribuir para que o reino de Deus avance através de mães que vivem pela graça. E nenhuma dessas coisas surgiu num vácuo. Nas décadas de 60 e 70, houveram mudanças culturais muito profundas. E isso gerou bastante medo, instabilidade, houveram movimentos de muita rebeldia e questionamento da autoridade. E em resposta a tudo isso, muitos líderes cristãos passaram a ver a família como uma trincheira cultural. A mensagem era a seguinte: o mundo está em colapso, então cabe à família cristã conter o caos. As crianças passaram a ser vistas como projetos morais e a maternidade virou uma missão defensiva. Ser uma boa mãe cristã, então, passou a significar manter o mundo do lado de fora da casa. A resposta para os problemas do mundo deixou então de ser o evangelho, mas passou a ser a boa família cristã. E todas essas coisas não ficaram lá no passado. Essas coisas continuam acontecendo hoje, com um novo formato. O argumento não é apenas teológico ou político, é também visual, estético, na nossa casa, nós, por aqui funciona assim. Depois que começamos a fazer desse jeito, já ouviu esse tipo de frase? Em que ambiente a gente ouve isso? Nas redes sociais. A vida, então, vira o argumento, né? O algoritmo começa a discipular as mães. E aí a gente começa a cair nessa armadilha de olhar para as mães influencers e achar que elas são o tipo certo de mãe. Antes a gente via o tipo certo de mãe nos livros. Nesses livros que foram publicados nessas décadas, né? Hoje, elas aparecem o dia inteiro no nosso feed. Feeds que são lindos esteticamente, com aqueles tons que combinam e que são, entre aspas, bíblicos. E essa hashtag é usada o tempo inteiro: maternidade bíblica, educação de filhos bíblica, família bíblica. E aí está lá o selo de incontestável, o selo de este é o padrão. Aqui nós fazemos da forma bíblica, ou seja, este é o tipo certo de mãe. É assim que você deve ser. E aqui, gente, o problema não é compartilhar a vida. O problema não é você mostrar, né, o que você vive na sua casa, você gostar de ver, se inspirar com outras mães. O problema é quando as experiências pessoais se tornam régua de vida para as outras mães, se tornam padrões universais e trazem fardo, trazem peso para a nossa maternidade, fazem com que a gente ache que o tipo certo de mãe está naquele feed. É isso que eu preciso fazer, eu preciso ter aquele vestido para ser uma boa mãe, eu preciso ter essa rotina, eu preciso ter aquele número de filhos para ser o tipo certo de mãe, eu preciso aplicar aquele tipo de disciplina, eu preciso falar com aquele tom de voz, eu preciso passar a tarde com as crianças e fazer essas atividades, eu preciso fazer esse tipo de educação com os meus filhos para ser o tipo certo de mãe. Isso gera um peso emocional gigantesco nos nossos corações. Isso produz mães mais cansadas, mães culpadas, mães que vão ficando silenciosas. E, gente, dentro do corpo de Cristo, nós estamos cada vez mais silenciosas a respeito das nossas lutas. Nós estamos nos calando, nos fechando diante das nossas dificuldades como famílias. Nós não estamos mais falando sobre como é desafiador criar os nossos filhos. Nós estamos focando mais na performance, no comportamento, no adestramento das nossas crianças, porque nós não queremos passar vergonha
dentro do corpo de Cristo. Sejamos bem sinceras. Qual é o lugar onde você teria mais vergonha de ver o seu filho fazer uma birra daquelas? Provavelmente é na igreja. Eu não sei se é só com você. A gente não quer que o nosso filho faça um escândalo em lugar nenhum, né? A gente sempre ouve as senhorinhas dizendo que na época delas eles não faziam essas coisas, né? Mas a gente não quer no mercado, no shopping, lugar nenhum. Agora, na igreja, ai, por favor, é muito vergonhoso. É muito vergonhoso. Por que a gente se sente assim? Vocês não acham que tem algo invertido aqui? Não é no corpo de Cristo que a gente deveria ter o auxílio para essas questões? Não é no corpo de Cristo que a gente deveria ter o acolhimento? Que a gente poderia dizer, eu não estou sabendo lidar? Eu não estou conseguindo? Ou ter olhares de pessoas que entendem a fase atual de cada criança? Ter pessoas que de fato sabem como que uma criança se desenvolve e ter um olhar mais acolhedor para as fases que as crianças passam? Por que será que a gente sente mais vergonha dentro do corpo de Cristo quando os nossos filhos se comportam de forma que não deveriam? Porque a gente sente que não está sendo o tipo certo de mãe. A gente não está sendo bíblica o suficiente. A gente sente vergonha, porque a gente sente que aquela cobrança está pesando mais naquele momento. Isso precisa mudar. Começa na gente. Não é algo que você tem que ir agora lá na porta da sala do seu pastor falar. Nada do que eu estou falando aqui é um ataque à sua igreja, à minha igreja, nada disso. É sim, queridas, por amor, por zelo às nossas igrejas locais. A gente precisa falar sobre isso e começa com a gente. Como que nós temos nos relacionado com outras famílias, com outras mães, com outros pais? Como que nós temos feito isso? Nós temos tido essa postura de acolhimento? Ou nós temos tido uma postura de julgamento que olham para as crianças e falam, nossa, que crianças indisciplinadas, que pais frouxos. Com o nosso olhar a gente tem feito esse tipo de julgamento? Será que nós temos acolhido, temos compreendido? Precisamos parar com as comparações constantes. Precisamos parar de ficar espiritualizando qualquer coisa, né? No sentido de que, aquela birra que está acontecendo ali é falta de instrução bíblica naquela família. Às vezes é sono, às vezes é fome, às vezes é porque a criança estranhou alguma coisa mesmo e ela tem só 2 anos. Nós precisamos ter mais compaixão e curiosidade. Vocês sabem que essas são as minhas 2 palavrinhas para esse ano. Para mim e para vocês. Mandei na newsletter no início do ano. Quem não assinou ainda, assinem lá no site. Compaixão e curiosidade. Umas pelas outras e por nós mesmas, queridas. Se nós não tivermos mais curiosidade para tentar entender o que o outro está passando, não é curiosidade para ficar, será que o casal brigou? Não é nada disso. Mas, poxa, será que eles estão passando por alguma situação difícil, estão precisando da minha ajuda? Por que será que aquela criança tem tanta dificuldade? Porque daí a gente consegue ter mais compaixão. A gente consegue deixar Deus ser o pai nosso e daquela família. E parar de ser fiscal dos outros. Precisamos ter mais compaixão uns pelos outros. Voltando para o tema central desse episódio, a pergunta, queridas, nunca deve ser que tipo de mãe eu preciso ser, mas sim, quem é o meu Deus? Quem é o meu Deus? Quem reina no meu coração? Quem está no trono da minha vida? Quem está no trono da minha casa? E isso muda tudo. Quando eu abro a minha Bíblia para me relacionar com o Senhor. Eu não vou pular direto para os versículos práticos para a minha fase atual. Eu me relaciono com a palavra inteira, porque o Senhor se revela nela toda. É para isso que a Bíblia foi escrita.
para que a gente conheça o nosso Deus. E Ele é tão maravilhoso que Ele nos dá aplicações, sim, em todo o texto que a gente lê. Toda a Bíblia é útil para instrução. Mas quem é esse Deus? Como que Ele se revela naquilo que você tem lido? Ele é o seu Pai. Ele é o Criador dos seus filhos. Então, para hoje, querida, eu quero que você guarde essa verdade no seu coração. De que não existe um tipo certo de mãe. Mas que você é a mãe certa para os seus filhos. Porque foi o Senhor que te colocou nesse lugar. E Ele não erra. Ele colocou você nesse lugar. Ele deu os filhos que você tem para você. E você é a mãe certa para esses filhos. E Ele está trabalhando no seu coração. Ele está te formando. E Ele é bom. Ele é presente. Ele é santo. Isso significa que Ele não pode errar. E Ele vai ser fiel na tua trajetória. Em todo momento, trabalhando com você e sendo presente na sua maternidade. Na semana que vem, a gente vai trabalhar com mais um mito aqui juntas. E eu desejo que você continue abrindo seu coração. Que o Senhor abençoe muito a sua vida e até mais. Obrigada por estar comigo nessa semana. Se quiser se conectar comigo nas redes sociais, me siga no @GeiseEbert. Por lá estou sempre compartilhando as novidades da minha jornada, como a abertura do Clube Mães na mesma página, publicações e muito mais. Será uma alegria me conectar com você. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.